na segunda parte, que é a parte das perguntas entre os grupos, perguntas entre as equipes. E as perguntas, o sorteio será feito da seguinte maneira. Sobe pra gente aí as regras do debate novamente. É da seguinte maneira. Eu sorteio o nome. Vamos supor que saia aqui o nome da Tatiana. A Tatiana escolhe para quem do grupo que ela vai fazer a pergunta. Vamos supor que ela escolheu o Rafael. Posteriormente, alguém do grupo da Tatiana, no caso Diego Mariano, escolhe mais alguém para responder, que não poderá ser o Rafael. Deverá ser ou o Gabriel Davi ou o Ian. Dessa forma, a gente garante que todos perguntem, todos respondam. Partindo dessa premissa, volta as perguntas de um grupo para o outro, aonde um membro desse grupo escolhe algum do outro para poder fazer as seguintes questões. E vale da seguinte maneira: é 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 30 segundos para a réplica de quem perguntou e 30 segundos para a tréplica. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 30 segundos de réplica e 30 segundos de tréplica. A primeira pessoa que pode fazer uma pergunta para um membro de outro grupo é Gabriel Davi, do grupo dos contrários. Escolhe alguém do grupo dos favoráveis e faz a sua pergunta. Diga o nome da pessoa e faça a sua pergunta. Gabriel pergunta para Madu. Madu, é o seguinte: suponhamos que um adolescente de 16 anos vá para a cadeia. O sistema brasileiro teria condições de recuperá-lo? 2 minutos para a resposta, Madu. Não declinarei, pois aprendi hoje nessa manhã com o grande sábio Rafael Rodrigues que para um grande voo você tem que ter paciência, esperar o momento certo para poder alcançar um objetivo maior. Muito obrigada pelo negócio de hoje. Você perguntou se a gente vai poder realmente ressocializar esse jovem. Eu, por mais ter estudado o contrário, sou uma pessoa que gosta muito, simpatizo muito com o Hamilton Bueno, um dos nossos palestrantes do ICOS, que teve recentemente, que estávamos presentes. Sou apaixonado por aquele cara, casado com ele até, mas ele já é casado. A fatalidade é o quê? Socializar uma pessoa é uma coisa muito específica. Porque cada pessoa é uma forma. Nosso sistema brasileiro, ele encaixa pessoas em padrões, em especificações. Caramba, vai, logo a palavra? Obrigada. Então, você ressocializar uma pessoa, você tem que ter um sistema ordenado para isso. Não, o Brasil não tem. Nem chega perto disso. As nossas cadeias são horríveis, a FEBEM não tem utilidade, o sistema de penas alternativas não tem utilidade quase nenhuma, o ECA não foi nem implantado. Contudo, nós somos um país que, comparar a gente com Europa, tudo pessoal, é leviano até. Uma organização política para um país da nossa dimensão, de população, de governo e até mesmo de rendimento, não chega aos pés daqueles países. Nosso país tem apenas 500 anos. Quantos anos a Londres tem? Ou a Bélgica? 2 milênios. Nós estamos engateando para chegar neles. Por isso que eles olham para nós inclusive e falam: meu Deus do céu, eles acham mesmo que vão conseguir? Vamos tentar. Há uma medida emergencial? Sim. Mas agora é necessário. Respondida a pergunta, 30 segundos para a réplica. Vocês puderam observar na resposta da nossa amiga que é notório e público que a lei de execução penal no nosso país não dá conta de readequar, de ressocializar, a nossa juventude, os nossos jovens. Então, por mais que seja belíssima a lei de execução penal, não conseguimos trazer e inserir essa juventude no seio. Tempo, 30 segundos para a tréplica. Então não prendemos mais ninguém. Deixamos chegar ao caos. Como eu disse para você agora na resposta, é uma medida emergencial. Medidas emergenciais são a melhor solução? Não é. Contudo, é o início. Tem que começar de algum lugar. Senão, deixa como está e vê onde vai dar. É ok? Agora, o grupo dos contrários escolhe alguém que já ainda não fez a pergunta
para perguntar. Rafael ou Ian? Ian, para quem você faz a pergunta, Ian? Eu faço a pergunta para Diego Mariano. Maior prazer. 1 minuto para a pergunta. Diego Mariano, atualmente o nosso sistema prisional, segundo dados do IFOPEM de dezembro de 2012, nós tínhamos 548 mil presos. Como é que o senhor quer colocar os jovens no meio desses 548 mil presos? 2 minutos para a resposta. Bom, em primeiro lugar, antes de eu entrar na resposta, eu quero dizer que os nossos debatedores contrários têm um discurso muito bonito, mas que isso é fumaça, para que os senhores não vejam qual é o verdadeiro cerne da questão que nós demonstraremos mais adiante. Com relação diretamente à pergunta do Ian, a questão não é avaliar se eu quero colocar jovens dentro de presídios ou não. Eu quero colocar quem, com total discernimento, comete crimes dentro da prisão. Que a prisão brasileira não é boa, que as prisões brasileiras não são boas, todos nós sabemos. Mas se nós formos levar isso como argumento, não se prende mais ninguém no Brasil, porque o índice de reincidência entre jovens, entre adultos, entre idosos é absurdo no Brasil. Então, se isso for argumento, não se prende mais ninguém no nosso país. Então, eu quero que se coloque atrás das grades quem, sabendo que está cometendo um crime, cometa crimes. Aliás, quem sabendo que está cometendo um crime, vá e se torne um criminoso. Essa é a medida que eu acho. E nós ainda podemos aqui nos socorrer, porque nós podemos prever na nossa legislação, em que tese eu defendo a redução da maioridade penal, pode-se estabelecer, por exemplo, que esses menores com 16 anos, por exemplo, que é a idade que eu defendo, fiquem em estabelecimentos separados dos criminosos de alta periculosidade. Há N outras situações que podem ser desenvolvidas através da lei. O que nós não podemos nos eximir é de deixar de punir aqueles que têm consciência de que estão cometendo crimes e ainda assim os cometem. Essas pessoas precisam ser severamente punidas, porque o que faz prosperar a criminalidade é a certeza da impunidade ou da pena branca. Tempo. 30 segundos para a réplica. Senhores, estabelecimentos separados, nós vamos usar o NEI então e falar de que eles não estão sendo punidos, então vamos usar o NEI. Vamos ver se realmente não estão sendo punidos. 30 segundos para a tréplica. Não estão. Os senhores acham que alguém que mata, que estupra com 17 anos, ou que faz igual o assassino da menina que eu já citei, da Yohane, ficar 3 anos num estabelecimento para jovens e sair de lá, uma questão que não está sendo abordada, sair de lá com a sua ficha limpa, como se não tivesse cometido crime algum, é punição? Senhores, para mim isso não é. O ECA é o Estatuto da Impunidade. Ok? Próxima pergunta, pela ordem dos que sobraram. Rafael Rodrigues faz uma pergunta para Tatiana Marçal. Já que dizem, Tatiana, que a nossa legislação é tão branda que nós não podemos ser comparados com outros países desenvolvidos, eu gostaria de saber qual foi o resultado do endurecimento das penas desde 1940, onde o legislador brasileiro só faz aumentar a rigidez da punição. Foi a melhor resposta. Você passa a resposta para o Gabriel Diego? O tempo já está contando, Diego. Tá. 20 Senhores, segundos. a questão aí é a seguinte: nós não podemos dizer que a culpa é só da pena, o endurecimento da pena, acompanhado do endurecimento da pena, que eu defendo sim, veementemente. Eu acho que o Estado tem que punir todos os crimes de maneira rigorosa. Os crimes graves devem ser punidos de acordo com a sua gravosidade. O endurecimento da pena tem que vir acompanhado da efetiva punição, de que se investigue, de que se resolvam os crimes. O Brasil tem um problema seríssimo no sistema judiciário com relação à resolutividade dos crimes. Então, enquanto nós não resolvermos todos esses problemas, nós vamos poder aumentar as penas que sejam. Agora, nós não podemos usar um problema para não cobrir o outro lado. Nós precisamos endurecer as penas e precisamos melhorar o sistema judiciário para que se tenha efetividade nessas punições. 30 segundos para a réplica. Assim, é
triste. É triste. É triste ver que eles dizem que o ECA não funciona, mas não mostram um exemplo onde o ECA é aplicado. Eu mostrei aqui exemplo no Rio Grande do Sul. Eles não conseguem trazer exemplo. Eles dizem que o ECA não funciona, mas não mostram um exemplo de aplicabilidade. Dizem que é bom colocar os jovens na prisão, mas não mostram a efetividade disso. E eu cito Luiz Flávio Gomes dizendo que em 1980 nós tínhamos 11,7 mortos a cada 100 mil habitantes. Em 2010 nós fechamos com 27 mil. Tempo. 27 mil por 4. 30 segundos para a tréplica. Está adiantando? A questão, novamente, é a fumaça que se joga para tirar o cerne da questão. O cerne da questão é, aos 16 anos, alguém sabe, tem consciência dos seus atos suficiente para que não cometa crimes? Sabe, e eu cito Miguel Reale, tendo o agente ciência de sua impunidade, está dando justo motivo à imperiosa mudança na idade limite da imputabilidade penal, que deve efetivamente começar aos 16 anos, inclusive devido à precocidade da consciência delitual resultante. Vencido. Agora, o grupo dos favoráveis faz perguntas para o grupo dos contrários. É necessário iniciar o sorteio ou vocês vão escolher de vocês quem faz a primeira pergunta? Eu faço a primeira pergunta. Diego Mariano faz a primeira pergunta para quem, Diego? O William Leal. Diego Mariano faz a pergunta para Ian Leal. 1 minuto para a pergunta. No início da explanação dele, na hora da apresentação, o Ian falou muito da parte psicológica, citou psicólogos e a parte psicológica. O criminólogo Bernard Bullock tem uma frase que diz: o ser humano não termina seu desenvolvimento anatômico, fisiológico e psicológico ao atingir a idade de 18 e mesmo a de 21 anos. Na prática, uma estabilidade definitiva não parece adquirida a não ser pelos 25 anos. Você acha então que nós, para respeitarmos a psicologia e o desenvolvimento psicossocial do cidadão, devemos elevar a maioridade penal a 25 anos? Pergunta feita, 2 minutos para a resposta. Senhores, para quem estudou direito penal sabe que antigamente a idade era 21 anos. Mas a população, querendo resolver os fatos, não as causas, diminuiu para 18. E agora, novamente, quer diminuir para 16. A psicologia moderna mostra que o jovem, quando ele tem até os seus 18 anos, mas isso não é regra, porque a psicologia ela muda de pessoa para pessoa. Mas até os seus 18 anos, ele pode mudar muito e muito. E aí então fala assim, encarcerar a população jovem é apostar que ela não tem mais possibilidade ou outro destino. Senhores, é lamentável o membro da juventude ter que afirmar isso, porque não está acreditando nos seus iguais. 30 segundos para a réplica. Ah, tá. Então, porque se nós formos dizer aqui que nós não podemos punir porque os menores não entendem, eles não têm desenvolvimento, nós vamos precisar aumentar a maioridade penal para 25 anos. Se nós tomarmos por base que devemos preservar o desenvolvimento psicomotor, é com 25 anos que nós vamos ter que começar a punir agora, e aí o Brasil vai virar a farra do boi. Tempo, 30 segundos para a tréplica. Senhores, senhor Diego Mariano, com a máxima vênia, eu já falei aqui que o jovem ele é punido, sim senhor. O senhor não está entendendo. Agora ele tem que ir para os estabelecimentos corretos. Ok? Próxima pergunta do grupo dos contrários ao grupo dos favoráveis. Quem faz a pergunta? Eu. Tatiana Marçal. Pergunta para quem? O Gabriel Davi. Gabriel, 1 minuto para a pergunta. o que você me fala do projeto que o Alckmin mandou para o Congresso falando da internação de infrator menor, aumentando o período? Olha, Gabriel Davi, 2 minutos para a resposta. eu, na minha particularidade, não sei se meu grupo defende, mas até onde eu estive em conversa com o Rafael, eu defendo de 3 a ser levado para 8. Eu acredito e defendo, mas que seja aplicado que não foge da nossa lei vigente. Não, eu defendo que o projeto Alckmin mandou para o Congresso, porque eu acredito que em 3 anos não vai conseguir ressocializar o jovem
dentro das UNEs, até porque as UNEs são totalmente precárias. É aquela situação como se fosse um presídio hoje atual. Não adianta nós mantermos jovens atrás das grades, com 16 anos, no cárcere privado. O que um cidadão vai fazer lá de trás? O que ele vai conseguir aprender? Nós temos que transformar isso em o que o governador está fazendo lá em São Paulo, que é as casas, que nós precisamos implantar escolas em tempo integral dentro das UNEs. Os jovens precisam participar de programas de lazer, de cultural, precisam estar inseridos nesses meios que vão fortalecer para que depois eles possam sair com condições de ser inseridos na sociedade e pagam de alguma forma pelo que fez, pelo crime que cometeu. De certa forma, é o ECA sendo aplicado. Tatiana Marçal, 30 segundos para a réplica. Não discordo quanto ao ECA com ele. Entendeu? Só, tá bom, chega a mim, gente. Gabriel, 30 segundos para a tréplica. Tá certo, Tatiana, é importante que nós entramos em um ponto em comum aqui, né? Esse é o ideal. O nosso debate está chegando a um ponto comum. Muito bom. Pela ordem e por questão de sobra, Madu Nunes faz a sua pergunta para Rafael Rodrigues. 1 minuto para a pergunta. Uma honra. 1 minuto, tá contando. Mas não, olha, a pergunta é rápida. Não tem essa necessidade. Explique, então, até uma curiosidade minha, a sua posição pela inconstitucionalidade, tão difícil hoje, inconstitucionalidade dessa aumento penal. Rafael Rodrigues, 2 minutos para a resposta. Na verdade, eu não tenho condições de conhecimento para explicar o porquê ser inconstitucional. Eu acompanho Damásio de Jesus e Luiz Flávio Gomes, que afirmam ser a questão da maioridade penal cláusula pétrea por serem pertencentes aos direitos e garantias fundamentais. Eu não estou sozinho, eu acompanho Damásio de Jesus nessa opinião e acho que Damásio de Jesus e o LFG são mais capacitados para falar o porquê da inconstitucionalidade, e eu acredito sim que pertence aos direitos e garantias fundamentais de cada jovem e por isso devem ser consideradas cláusulas pétreas. Ok, Madu, 30 segundos para a réplica. Como hoje eu estou aprendendo muito, inclusive como nosso próprio amigo Ian citou, um acadêmico de direito, não precisaria do Damásio simplesmente para saber disso. Ou a Constituição, porque a Constituição é um livro que todos nós lemos, todos nós temos uma livre interpretação, por isso é a beleza do nosso direito, né? A inconstitucionalidade que dizem é pelas garantias, na minha opinião simples, que é pelas garantias, pelas fundamentações morais que movem o nosso país, que é o que está na nossa Constituição. Porque a nossa Constituição, acima de tudo... Tempo. 30 segundos para a tréplica. Não apenas em garantias morais. Nós temos a maioridade penal em garantias fundamentais. Como uma boa estudante de direito, você deveria saber que garantias fundamentais são cláusulas pétreas e imodificáveis. Além do mais, nós participamos de acordo internacional. Nós não podemos jogar o conhecimento da ONU, que diz que a idade adequada é de 18 anos. E essa terceira parte, definitiva e derradeira, abre a oportunidade para que vocês que estão assistindo possam fazer as suas perguntas, havendo o limite de 6 perguntas, ou seja, 3 perguntas por grupo. Alguém tem alguma pergunta a fazer para o grupo contrário? Alguém tem? Vamos lá, temos 2 perguntas ao grupo contrário. A câmera não precisa filmar, depois você mostra, senão vai ficar... Você quer editar o giro 360 graus? Você vai dar. Primeira pessoa a perguntar, vice-presidente da Juventude Municipal de Campo Grande, Bruna Gomes, a sua pergunta é para o grupo dos contrários. Exatamente. Qual é a sua pergunta? 1 minuto para a pergunta. Tem que ser dirigida só para um ou todos vão responder? Se você quiser, você pode dirigir para o grupo para as pessoas Eu específicas. quero só o Ian, o seu tempo está correndo. Tá, eu vou perguntar pro Ian, que ele citou aí da psicologia do adolescente, que eu vou falar como a sociedade, como uma que foi, digamos assim, afetada pelo menor. Que se ele, digamos assim, já tem a vida sexual dele ativa, já pode voltar, que os psicólogos dizem que por 14 anos ele já sabe distinguir o certo e o errado,
e com 16 ele já tem a personalidade dele formada. Você acha que esse cidadão ele pode roubar, matar, estrupar, né, como todos, e sair impune só porque ele não tenha, digamos, a maioridade? Tempo. Ian Leal, 2 minutos para a resposta. Primeiro, ele não pode. Tá? Em nenhum momento eu falei que ele pode. Ele não pode. Segundo, ele não vai sair impune. Ele vai ser punido dentro do que o ECA diz. Nós queremos a aplicação efetiva do ECA. O Estado que criou o ECA não aplica ele com severidade, mas deve ser aplicado. Por isso que a ONG 18razões.org.br diz: leis já existem, precisam ser aplicadas. E quanto à psicologia, realmente, a partir do momento em que você nasce, você já começa a saber o que é certo e o que é errado. Certo? Porque quando você... Pelo amor de Deus. Conclua. Obrigado. Porque a partir do momento em que você coloca o dedo na tomada, você vai falar assim, não pode. A criança já começa a aprender que aquilo ali é errado e que determinadas coisas são certas. Só que assim, em determinados fatos da nossa vida, a gente quer desafiar, a gente quer mudar, a gente quer, né, conhecer às vezes o que é errado. Tempo. E às vezes acontece essas situações. 30 segundos para sua réplica. Ora, quando eu era pequena, eu enfiava a mão na tomada, eu enfiava a mão no tudo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Hoje em dia eu sei que se eu enfiar a mão na tomada, eu vou levar um choque, por isso que eu não faço. Tanto é como os jovens hoje de 16 anos, além de eles saberem o que eles estão fazendo, eles estão acobertando os de maioridade. Como eu já conheço na periferia, eu moro na periferia de Campo Grande, e sei que os que furtam carros, que matam lá, eles já pegam menores de idade para colocar eles na frente. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eu acho que a sociedade está coisando a vida humana. 30 segundos para sua tréplica, Ian. Bom, eu questiono se a gente diminuir a maioridade penal para 16, o que garante que o cara que pega os menores para roubar carro não pega uma criança de 14 anos? Ok? Próximo a perguntar, Marcos Júnior faz a sua pergunta para o grupo dos contrários. Afinal, eu, com a minha visão, eu tenho que ambos os lados não têm efetividade da lei, de acordo com o Estado, de acordo com a nossa própria Constituição, não tem efetividade. Eu proponho uma terceira via. A terceira via ela tem que ser feita. Então, já que vocês são contra a diminuição da maioridade penal, eu queria saber qual seria a solução, a não ser o ECA, que já não funciona, que não é aplicado. Eu preciso de uma terceira via. Eu preciso de uma solução para um problema que 2 vezes já foram tentados ser resolvidos e não funciona. Respondendo o grupo dos contrários, 2 minutos para a resposta. Eu tomo a liberdade aqui para responder. A terceira via é simples, né? É efetividade estatal. Essa se chama terceira via. É o Estado pegar o ECA e dizer assim: ECA, nós vamos te implementar. SINASE, que é a questão que regula as medidas socioeducativas, nós vamos te implementar com efetividade. A pessoa esquece que aquele adolescente que está te roubando, ele não começou a partir dali. O start não foi ali. O start foi na periferia, vendo que o traficante tinha um tênis de marca enquanto ele não tinha o que comer, vendo que a família dele tinha brigas internas, que a família não dava educação e que a escola era sucateada. Ali foi o start. Então, essa é a terceira via, efetividade estatal. Quando você me disser que o ECA foi implantado e que o SINASE foi implantado e que não deu certo, eu vou ser o primeiro a vir aqui e dizer muda. Mas querer criticar algo que não foi implantado é no mínimo paradoxal, concorda comigo? Querer colocar jovens em cadeias que não estão dando certo, porque são 70% de redução, enquanto os índices de reincidência são só de 20% nas UNEs, e querer colocar como lixos humanos entoados nas cadeias que já são deficitárias em 200 mil vagas, é no mínimo paradoxal. Então a terceira via para mim se chama efetividade estatal. Aplicar aquilo que existe, porque se existe foi criado para ser aplicado. O New York Times já fez pesquisa com os Estados Unidos. Estados em que adotam, por exemplo, penas mais duras, têm a criminalidade maior. Então, se nós não aplicarmos o que já existe,
nunca vai dar certo. Então, o que eu defendo é a terceira via da efetividade estatal em políticas públicas para a juventude e na aplicação das leis que já existem. Sua réplica, 30 segundos. A minha pergunta ela foi respondida como uma terceira via para ser da efetividade estatal. Mas eu precisaria de uma forma que essa efetividade estatal não seja branda como a maioria das nossas leis. A maioria das nossas leis são brandas e aumentam a criminalidade por isso. Eu sei que se eu chegar com 16 anos e matar, no máximo que vai me acontecer, eu vou para um mundo aí tratando como cachorro ou não, só vai me acontecer isso. Tempo. 30 segundos para sua réplica. Muitas vezes, e pode parecer complicado se você falar, muitas vezes o jovem não faz aquilo porque ele quer, ele faz aquilo porque ele foi condicionado pela vida a aquilo fazer. Nós não temos necessidade de criar uma terceira via, tá? Nós temos a necessidade de aplicar as vias que nós temos. Se as cadeias hoje, com o sistema penal que a gente tem, fossem efetivas, nós teríamos uma criminalidade reduzida. Tempo. Terceira e última pergunta ao grupo dos contrários, feita pelo presidente da Juventude de Campo Grande, Felipe Nunes. Perguntar pro Ian. Esse termo, cara. É esse termo. Depois perguntar pro Ian porque ele é a pergunta que o Rafael assim. Conversa. Eu quero saber se você se coloca no lugar da vítima ou da família da vítima. Por exemplo, se sua irmã foi estuprada e morta, você acha isso justo, o menor de idade, sabendo que é errado, praticar o ato e logo o Diego falou, depois de 3 anos sair e ficar por isso mesmo? Você acha que isso sente a justiça? Eu sei que isso não vai resolver o problema, mas eu não quero resolver o problema. Eu quero dar a sensação de justiça para a família da vítima. Ian Leal, 2 minutos para a resposta. Esqueci de falar. Ian Leal. Presidente, aliás, pergunta muito interessante. Essa situação de como eu me sentiria, é claro que eu gostaria que essa pessoa fosse morta, né? Mas eu estou dizendo enquanto emoção. Mas enquanto razão, a gente tem que aplicar a lei. Meu presidente, o senhor acadêmico de direito sabe aquela frase que diz: dura lex et lex. A lei é dura, mas é a lei. Mas nesse caso pode ser que a lei seja fraca, mas é a lei, né? O que eu digo, presidente, é que às vezes, se o cara vem e estupra minha irmã, eu gostaria que fosse a pena maior. Mas talvez se fosse o meu irmão que roubasse também determinada coisa de outra pessoa, talvez eu queria a pena menor. 30 segundos para a sua réplica. Bom, o Rafael falou que ele precisa de efetividade estatal. Eu concordo com você. Só que essa efetividade estatal vai ser daqui 20 anos. Para você mudar o sujeito na escola agora, esse daqui em 20 ou 30 anos. Como que... Quantas vezes vão sofrer para ocorrer essa efetividade estatal? Eu preciso do centro de justiça agora para a família da vítima. Posso replicar no lugar do... Não, você. 30 segundos para a tréplica de Ian Leal. Ian Leal. Bom, no meu entendimento é o seguinte: é uma situação difícil, a gente precisa da efetivação imediata, que as leis do ECA sejam aplicadas imediatamente, porque as leis, o que o ECA vem dizer, é de forma bem grave, né? Porque se a gente comparando determinados crimes que uma pessoa adulta faz, ela não vai pegar a mesma penalidade que o Tempo! Pois bem, perguntas dos contrários respondidas. Agora é a vez da pergunta ao grupo dos favoráveis. Quem se habilita a perguntar aos favoráveis? Que todo mundo é. Marcos, Ana Paula, mais alguém? Até o momento não aparece, mas vai aparecer. Primeira pergunta, Ana Paula Oréquio. Ela faz a primeira pergunta ao grupo dos favoráveis. Ana Paula, 1 minuto. Vocês são a favor da redução penal, da maioridade penal, para 16 anos. Mas vocês só mostraram para a gente essa alternativa. Caso haja essa redução para 16 anos e ela não tenha eficácia nenhuma, como
como já foi feito no Brasil, de 21 para 18. A gente está retrocedendo. Essa não é a melhor alternativa, na minha opinião. Diminuir de 18 para 16. Não ter dado eficiência. Diminuir. Aí vocês mostram para mim que de 16 a 14, de 14 a 12, a gente está colocando crianças na cadeia. Essa não é a melhor alternativa. A minha pergunta é essa, sim. Direcionada ou ao grupo? Para todo mundo. Tá ok. Grupo dos favoráveis, 2 minutos para responder. Qual outra alternativa? Nós apresentamos aqui um projeto do governador Alckmin que não reduz a maioridade, mas prevê um tempo maior de internação. Mas eu gostaria de focar especificamente na questão que você levantou, de que nós reduzimos de 18 para 21, aliás, de 21 para 18, e estamos agora advogando a tese de que se reduza de 18 para 16. Essas mudanças, elas são feitas para acompanhar a evolução da sociedade. Nós não podemos dizer que um jovem de 16 anos hoje tem o mesmo desenvolvimento psicossocial de um jovem de 16 anos de 20 anos atrás. Hoje, um jovem de 16 anos tem plena consciência dos fatos que ele pratica, pelos meios de comunicação de que ele dispõe, pelos meios de informação de que ele dispõe, e o cerne principal da questão é esse. Nós precisamos tratar como adultos aqueles que, pelas condições dos tempos de hoje, já pensam como adultos. E é por isso que eu não tenho o mínimo constrangimento em defender, sim, uma nova redução. Porque quando a sociedade percebeu que o jovem de 18 já não era mais como o jovem de 18 de outrora, e que tinha consciência dos fatos, a sociedade foi e reduziu dos 21 para os 18. E a sociedade de hoje, majoritariamente, por quase 90%, entende que o jovem de hoje, aos 16 anos, não é mais como o jovem de 16 anos de outrora, e que entende plenamente como fazer e o alcance dos seus atos. Ana Paula Ecker, 30 segundos para sua réplica. Os jovens de daqui a 20 anos também não serão como os jovens de hoje. Então você defende que daqui a 20 anos pode reduzir para 14 anos? Eu não posso fazer... 30 segundos para a sua tréplica. Eu não posso fazer um exercício de futurologia, de saber como será daqui a 20 anos. Eu estou dizendo que hoje, no presente, o jovem tem uma cabeça diferente. De 16 anos ele tem uma formação diferente. Daqui a 20 anos eu não sei. Dizer algo que vai acontecer daqui a 20 anos seria um exercício mero de futurologia. Eu não posso afirmar como será daqui a 20 anos. Ok. Próxima pergunta, Marcos Júnior pergunta aos favoráveis. Bom, como eu já havia dito que eu não vejo eficácia nos dois lados, eu me sinto obrigado a perguntar para os dois lados. Eu preciso entender qual seria o maior benefício em referência à sociedade dessa diminuição da maioridade penal. Eu acredito que a pena maior ou não mudará. Eu preciso de formas diferentes para que essa pena seja aplicada. Cárcere privado, na minha opinião, nunca salvou ninguém. 2 minutos para a resposta dos favoráveis. Muito. Pode. Obrigada. Outro lado. Tem mais gente, né? É complicado, realmente, a gente falar de via ou de qual lado escolher. Uma vez que nosso grupo já apontou que realmente ambos estão com problemas de aplicação em si. Mas o que a gente pode dizer, assim, acho que é o que você estava pensando também, o problema da violência é o maior problema do mundo. Pode ser a fome, pode ser, mas a violência gera o maior clamor social do mundo. Se um dia uma pessoa falar, eu resolvi a violência, meu Deus, ele vai ser o cara. Porque ele vai solucionar cada um indivíduo. O indivíduo, na sua menor parte, ele vai solucionar, porque ele vai acabar com a violência. Ninguém mais vai atacar a irmã de ninguém, ninguém mais vai passar do jeito do outro. Isso é uma utopia. Isso, daqui 20 anos, daqui 10 anos ou 10 anos atrás, já estava acontecendo. Essa medida de aumento penal, sim, é emergencial, como a gente acabou de citar, e sim, é o início para que daqui 20 anos a gente não tenha que diminuir ainda mais. Que a gente possa fazer outras formas, melhorar o estabelecimento, fazer o correto, melhorar a escola para ter, mas agora o clamor social é para isso. Então a gente tem que ser pragmático e enxergar isso.
Porque pode ser o início, mas vai depender se vai ser o início bom ou ruim da forma que a gente encarar ele. Pode ser o início ruim da gente achar que está jogando crianças lá aos globos e matando elas. Ou bom de achar que aquilo é necessário e vai fazer a gente crescer. Para chegar daqui a 20 anos ou 30, nos países que foram, desculpa, não lembro, todos citados aqui. É o início que a gente, dessa forma, está enxergando. E pode ser essa... Eu também enxergo até como uma terceira via. Não como um nem outro, mas como uma terceira via. Que era como você tinha citado. Marcos Júnior, 30 segundos para a sua réplica. É porque a minha maior dúvida é sempre sobre o benefício social. Não visando a quem teve a família vitimada ou quem foi culpado do caso concreto. A minha visão é que eu preciso do benefício para a sociedade em geral, que é a terceira pessoa nessa fase. 30 segundos para a tréplica. Posso eu triplicar? Porque a pergunta foi para o grupo. Pode? Posso. Então é o seguinte, a efetividade se dá quando aquele cidadão, encontrando-se preso, não delinque. Nós não vamos ser aqui hipócritas de dizer que a sociedade pune porque quer ressocializar. Não, a sociedade pune para que aquele delinquente, enquanto preso, não delinqua. Então a efetividade se dá enquanto o estuprador estiver preso, ele não vai estuprar mais ninguém. Enquanto o assassino estiver preso, ele não vai matar mais ninguém. Essa é a efetividade. Ok, tempo. Última pergunta ao grupo dos favoráveis. É feita por Felipe Vinícius. Pode perguntar, Felipe. Grupo, enfim, como vocês quiserem responder. Qual é a garantia que vocês, que defendem a redução da maioridade penal, diminuição da maioridade penal, diminuição, né? Redução. Qual é a garantia que vocês me dão de ressocialização desse jovem que está sendo colocado no sistema carcerário? Qual é essa garantia que vocês me dão? 30 segundos, 2 minutos para a resposta. Quem responde? Olha, uma garantia é algo muito palpável para a gente pegar e falar para você, olha, a garantia de que esse jovem que vai entrar na melhor... Onde que é a mesa melhor? A melhor... Onde você citou? Casa Brasil. Que ele vai entrar lá e vai melhorar. Você não tem garantia nenhuma. Você tem uma expectativa. Como quase tudo que uma nova lei traz. O ECA trouxe uma expectativa de melhora. E ele não foi nem implantado, então ele ainda é uma expectativa. Você não tem uma garantia real quando você se fala de pessoas e atos feitos por indivíduos. Então você pegar e falar, eu vou colocar uma garantia aqui de que esse iPhone vai socializar aquela pessoa. Isso é impossível. Isso é impossível. Você falar que cada um aqui, recebendo o mesmo tratamento, vai ter uma reação igual. Não, vamos fazer tratamento diferente. Vamos separá-los em grupos de maiores semelhanças e esperar o melhor. E mesmo assim a garantia. Tanto pela psicologia, tanto pelos outros dados, você não pode dar uma garantia. Porque são pessoas que nascem. Às vezes uma pessoa teve uma educação perfeita, frequentando a escola, tem tudo. E ele falou, eu quero matar aquele cara, eu gosto dele, eu vou matar ele. Acabou. Não tem uma explicação. Freud, Nilf ou até mesmo Hamilton Bueno, eles falam como entender uma mente humana, uma mente que pode ir lá e matar. Uma sociedade perfeita, mas aquela mente é dela. Não tem por fé, por moral, por lei, por medo de pena, ou por até mesmo clamor social, como é o nosso caso aqui, como garantir que vai funcionar? Não tem uma garantia para você. Magnífico. 30 segundos para a sua réplica, Felipe. Já que é palpável, como você disse, então a solução que você dá de colocar esse menor na cadeia ou num sistema de ressocialização, enfim, que seja, é temporário também, concorda comigo? Quer dizer que eu estou só colocando ali soluções temporárias. O estuprador, enquanto ele fica 10 anos na cadeia, naquele período ele não vai estuprar ninguém, aquilo ali é temporário, porque a hora que ele sair dali, ele pode estuprar. 30 segundos para a tréplica, Madu. Você está plenamente certo, é temporário. Como quase tudo na sua vida, vai ser em todas nós que a gente vive. Você não pode garantir que uma pessoa não vai voltar a cometer um delito simplesmente por uma sanção ou uma medida socioeducativa estudada, bem estabilizada, que ele vai realmente socializar. São casos e casos. Existem pessoas que cometem um latrocínio hoje e amanhã ela pode estar totalmente arrependida. Existem pessoas que jamais matariam alguém, mas pela sua força ou por algo que aconteceu,